paz do Senhor Jesus para a amada igreja. É motivo de alegria quando nós nos reunimos através de uma live, mas eu creio que cada pessoa que estiver assistindo essa live, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, que nós temos todos os domingos pela manhã, a partir das 8 horas. É um estudo de aplicar o ensino da palavra de Deus, amém? E que a graça, o amor eterno do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos consolando, confortando os nossos corações, para que a alegria do Senhor, ela possa permanecer em nossos corações, amém? Então vamos iniciar o estudo desta manhã, que Deus falou no meu coração, é sobre Neemias. Todos já conhecem essa passagem, mas Neemias, ele foi um homem que se dispôs em fazer a obra de Deus, apesar de muito sofrimento, mas ele permaneceu fiel. E assim a posição do Filho de Deus, amém? O subtítulo diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Essa foi a determinação que Neemias ele teve no coração. Sabemos que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. Mas quando ele soube dessa notícia, o coração dele se entristeceu, a alma dele amargamente ficou triste. E Neemias, capítulo 1, do versículo 1, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Quisleu, ele é o tempo do mês de novembro a dezembro, judaico, do calendário judaico. No ano 20º, estando eu em Suzã, quer dizer, Neemias estava em Suzã, a fortaleza, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o vosso Deus, perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Amém? Até aqui. Pai Santo e Pai querido, aqui se encontra já a tua palavra aberta, Pai. Mas antes disso, Pai, os nossos corações, Pai, já estão abertos, Pai, para ouvir a tua voz, aquilo que tu queres falar nesta manhã ao meu coração, Pai, ao nosso coração, Pai, ao coração, Senhor, de cada cristão, Pai, que neste momento se dispõe a ouvir a tua voz, Senhor. Pai, perdoa meus pecados, Senhor. Espírito Santo, me dê a tua direção para que esta palavra, Senhor, venha surgir efeito na nossa alma, que a tua palavra venha, Pai, tirar, eliminar tudo aquilo, Pai, que está impedindo, Pai, de nós nos achegarmos a ti, Senhor. Pai,
Tira de nós, Senhor, tudo aquilo, Pai, que está impedindo, Pai, dos teus filhos, Pai, ter uma comunhão maior contigo, Pai. Queremos, Pai, buscar sempre em primeiro lugar o teu reino, porque, Pai, o teu reino é santo, é perfeito, Pai, e as tuas orientações, Pai, elas são sempre aplicáveis para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, é como a palavra de Deus diz, né? Que Neemias, ele, mesmo sendo um copeiro, estava distante dos seus contemporâneos, dos seus irmãos, mas ele sentia saudade, ele tinha preocupação de saber como é que estava cada um daqueles irmãos. E ele ali, quando ele soube, através, né, como a palavra fala, do Anani, ele quis saber, ele deu as notícias, umas notícias que chegou aos ouvidos de Neemias e não trouxe para ele um bem-estar. E como ele aqui fala, né, que sucedeu que ouvindo eu essas palavras, ele assentou. É como a pessoa vai dar uma notícia a nós e falar, você está assentado, porque existe notícia que chega aos nossos ouvidos que nos causa um transtorno, nos traz tristeza a ouvir. E Neemias, ao saber daquela situação, ele sentou, ele chorou, ele se lamentou. Mas uma coisa que Neemias fez, ele buscou a Deus em primeiro lugar. Até mesmo, antes dele se achegar a falar com o rei Artaxerxes, ele não foi diretamente ao rei, ele foi diretamente ao rei, Senhor Jesus. Ele foi buscar a orientação de Deus. Amém? Uma verdade aplicada para o nosso dia. Na bonança ou na crise, a constância na oração é o pilar que concede ao cristão o equilíbrio necessário a uma caminhada rumo ao céu. Então, a oração, ela é que abre a porta. Abre a porta a qual que ninguém poderá fechar. E se o nosso coração se dispôs a buscar Deus, nós temos que viver uma vida de oração, uma vida de intercessão, orando uns pelos outros. Nesse mundo que nós estamos vivendo de crise, creio eu que nós estamos mais devotos à oração. Porque as notícias têm chegado, têm batido a nossa porta, tanta coisa acontecendo, mas nós temos a confiança na oração. A palavra de Deus fala, tudo posso naquele que me fortalece. A oração, ela é o veículo, ela é o canal. E aqui, quando fala, no versículo 4, né? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Quer dizer, Neemias tomou uma posição que ele não poderia se desesperar. Ele sentou para meditar, para refletir o que ele deveria fazer. Aliás, o que Deus falaria ao coração dele, da atitude que ele deveria tomar nesse momento. Ele chorou. Às vezes a gente pensa assim, mas o cristão, né, ele passa por luta e ele não chora, né, não precisa chorar, mas as lutas, ela nos faz também chorar. E Neemias, antes de eu falar algo, aqui a lição fala que Neemias, o significado do nome Neemias diz, Deus consola.
E como Deus consolou Neemias no momento de tribulação, momento de crise, momento onde ele se depara com notícia que as portas de Jerusalém haviam sido destruídas, queimadas por inimigos, pessoas que não estavam satisfeitas. E Neemias, quando ele se pôs a buscar a Deus, foi algo tremendo que Deus fez para com Neemias. Porque no versículo 5 ele fala e diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto. Então, aquele momento, Neemias, ao sentar, ele já estava entrando em oração. Porque a oração é o nosso refúgio diário para resolver, para nos dar o alívio em qualquer situação que nós nos encontrarmos. Pois o muro da cidade santa, que se havia fendido e as suas portas queimadas, aqui mostra uma lição, que o tempo sem muro é a igreja sem doutrina. Porque o muro, ele serve como proteção. É como uma casa que constrói e ela não tem o teto. Porque o teto é a proteção para quando vier uma chuva, qualquer coisa que aconteça, nós estamos protegidos pelo teto. E o nosso teto é a oração, é a palavra. Então, a igreja sem muro, sem doutrina, e as portas queimadas representam o liberalismo que, infelizmente, predomina em muitas igrejas, facilitando a entrada de costume mundano entre os santos. Não é o que ocorre em nossos dias hoje? Que jamais venhamos abandonar os padrões bíblicos da santidade, conduta. E hoje em dia nós estamos vivendo um cristianismo de portas largas, aonde, tentando dominar, é o liberalismo. Tudo pode, tudo é válido, mas nós temos que dar ouvido ao que a palavra de Deus diz. Paulo fala que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas nem tudo convém nós cristãos a fazer, a praticar. Porque aos olhos de Deus, nada escapa. Amém? E esse capítulo inicial de Neemias nos mostra que o servo do Senhor, ele se condói por seus contemporâneos. Sua ação é indagar por Jerusalém e seus habitantes. A comitiva que veio de Judá revela o seu comprometimento. Então, nós temos uma grande responsabilidade aqui na terra, como cristão, como filho de Deus, é de nós estarmos reparando as brechas, consertando algo que muitas vezes nós deparamos com uma situação, mas nós não queremos resolver um conflito, uma situação. E precisamos ter vigilância. A história de Neemias indica que ele era um servo de Deus, que mantinha uma estreita comunhão com o Pai Celestial. Ele estava atento às situações adversas e preparado para as oportunidades. Somente o Senhor Deus poderia solucionar a situação da cidade de Jerusalém e seus habitantes. Neemias, ele se colocou à disposição de Deus, que lhe permitiu estar
em uma posição estratégica naquele momento. E assim também ser útil aos seus propósitos. Então, Neemias, ele não ficou apenas se lamentando, reclamando, murmurando, questionando com Deus o porquê sobreveio toda aquela catástrofe. Não, Neemias, ele refletiu, ele foi até a Deus, e somente Neemias. Porque quando houve aquela situação, Neemias olhou para dentro dele. É como cada um de nós, nesse momento de pandemia, cada um de nós estamos olhando para dentro de nós mesmos e ver que nós não somos nada. Por maior a posição, grau de estudo, de profissão, o homem não é nada. Sem Deus não é nada. Nós não somos nada. E aquele momento Neemias parou para refletir, examinar dentro dele o quanto ele é dependente de Deus. O quanto cada um de nós somos dependentes de Deus. E Neemias, ele ao lamentar, ele chorou, ele jejuou, ele tomou todas a iniciativa cabíveis que ele poderia fazer naquele momento. Porque ele amava o povo. É como nós também, nós nessa situação, a gente para refletir dentro das nossas casas, né? O quanto nós somos dependentes de Deus. Amém? A tarefa de Neemias, como vimos, era reconstruir. Era reconstruir algo que aos olhos dele parece que não tinha mais solução. É como nós deparamos com um quadro, uma situação na nossa vida, na nossa casa, alguma coisa que está nos chateando, nos trazendo até mesmo transtorno. Infelizmente, existem pessoas, por não orar, ela perde o equilíbrio. E a oração é onde que vai trazer o conforto, o equilíbrio para a nossa alma. Neemias, ao construir o muro de Jerusalém, para que a vida na cidade pudesse ser restabelecida, até que os muros estivessem de pé, nada poderia ser feito. É algo assim devastador quando você há muitos anos morou no local. Nós, alguns anos aí, passamos por um transtorno, uma mudança na cidade do Rio de Janeiro, algumas casas, algo que a gente passava, olhava, e de repente você depara e pergunta assim, cadê aquela loja tal? Cadê aqui? Não existe mais, porque tudo se demoliu, casas, fazer estradas e outras coisas mais. E muitas vezes a gente fica até meio triste, porque foram anos, né, de pessoas construíram, mas o homem, ele faz muitos planos, né? Mas a resposta certa e verdadeira vem de Deus para nossas vidas. E ali, nada poderia ser feito com eles no chão. Estava tudo jogado, tudo destruído. E Jerusalém não tinha defesa contra os atacantes e invasores. E não era local para fazer um lar. Não era um local. E muitas vezes nós queremos insistir com Deus a algo que Ele já falou conosco, que não é por aí, não é dessa forma que eu quero que faça. E muitas vezes a gente teima com Deus para fazer algo que Deus sabe que não vai dar certo. Mas nós somos muitas vezes teimosos. Nós queremos realizar algo
que Deus já olhou a minha estrutura, já olhou as suas condições e diz: até aqui eu te dei para fazer isso. Mas a gente temos que respeitar, sim, as ordens de Deus. Se a gente quer viver uma caminhada de fé feliz, uma jornada de espiritualidade, uma jornada de alegria, de paz, devemos obedecer. Por isso, muitos dos cidadãos haviam se mudado daquela cidade. A adoração no templo não poderia ser mantida e a moral afundara ao nível mais baixo. Jerusalém era um retrato das igrejas cristãs no mundo ocidental. Mas a fraqueza, a desilusão dos adeptos é a história em toda parte. Toda parte da Ásia havia uma situação complicada nas igrejas. É como hoje nós estamos vivendo, né? Muitas portas, igrejas abertas, mas cada congregação, cada denominação, ela tem a sua regra de fé. Amém? Mas a única regra de fé é a nossa fé em Deus. Porque essa que vai trazer o alimento para a nossa alma. Neemias e suas reações. A tristeza não é uma emoção proibida ao cristão. Não é. Porque Neemias, como diz aqui, no versículo 4, ele assentou, ele chorou, ele ficou lamentando, mas isso não fez com que ele ficasse prostrado. Ele teve uma força de Deus dele, que, como diz, catucou e falou: vamos embora, Neemias, não pode ficar assim, está na hora. Contudo, Neemias nos ensina que não podemos permanecer no mesmo estado, o tempo todo paralisado, cultivando tristeza e amargura. A Bíblia nos adverte a não permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Amém? Lá, em Efésios 4, 26, vamos dar uma passadinha lá, Efésios 4, 26. Diz assim a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, cada um de nós podemos nos irar, ficar chateado naquele momento, porque você ouviu algo que te entristeceu, te abateu, talvez uma palavra indevida de uma pessoa, talvez ela, naquele momento ela não estivesse bem, também estaria chateada, e ela falou algo que entristeceu, te abateu. Mas aquele que vive em constância a oração, ele não vai deixar que aquela ira domine o seu ser, venha tirar a sua paz. Porque qualquer de nós podemos nos irar. Mas se for possível, tenha paz. Tenha paz com Deus e com o teu próximo. Amém? É nos achegarmos e falar até com o nosso irmão, né, o motivo a qual, né, aquela chateação, para que aquela ira não venha permanecer, ficar anos dentro do teu coração, aquela mágoa, aquele ressentimento, que não vai trazer bons resultados. E, infelizmente, é por isso que a gente está deparando com cristãos fracos, cristãos que perderam o brilho, como aqui diz, né, do sol, não deixa que a ira se ponha sobre o sol, sobre a luz, porque o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus é a nossa luz,
E quando nós não estamos bem, a tendência é aquela luz começar a querer ficar queimada, né? Então, o princípio de tudo, como a gente leu, é a oração. Amém? E vamos lá, e agora em Neemias, no capítulo 2, no versículo 1, quando Artaxerxes, que é o rei, onde Neemias trabalhava, né, um rei, e diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, no rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. O rei, ele percebeu no semblante de Neemias profunda tristeza. Imagine nós que temos o Senhor Jesus em nossas vidas, servimos um Deus vivo, um Deus santo todo-poderoso, que nesse momento Ele está olhando para a aflição do teu povo, Ele está olhando para o meu coração, está olhando para cada coração nessa manhã. E Ele está vendo o abatimento da nossa alma, a tristeza que você carrega há muito tempo, que você não consegue desabafar. Você guarda um silêncio dentro da alma, porque o ser humano é assim. Nem todos têm o mesmo ritmo. Tem pessoas que, quando ela recebe uma notícia, ela guarda. E fica aquilo ali remoendo há anos e há anos dentro dela. E aquilo ali é perigoso. É como você não perdoar alguém, você guarda aquele ressentimento muitos anos, e aquilo ali vai trazendo um transtorno, vai corroendo, e aquilo ali pode gerar até uma enfermidade, até física. Amém? A falta de perdão é perigoso. Então o rei, ele percebeu isso de Neemias. Ele não estava triste. E era uma profissão ali de Neemias como copeiro, que era de uma grande responsabilidade, porque ele tinha que provar o vinho. Antes do rei tomar aquele vinho, era ele que tinha que tomar. Se caso tivesse com algum veneno, alguma coisa, quem ia sofrer a consequência era ele, que era o copeiro. Ele estava ali administrando aquele vinho, né? Mas o rei disse: você não tá doente? Porque ele servia aquele vinho com alegria, mas teve um momento que ele foi servir, mas ele não estava bem. É como nós que somos servos do Senhor Jesus, que Ele deu a cada um de nós uma incumbência de nós servirmos ao Senhor. E muitas vezes, realmente, a gente está passando uma luta, um problema, uma crise, e às vezes a gente nos achegamos para fazer a obra de Deus, e nós estamos totalmente desanimados, desamotivados, nós não estamos com uma reação naquele momento boa de servir ao Senhor Jesus. E disse ao rei, então Neemias falou ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste, rei? Aqui é no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, estão assolados, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse:
que me pedes agora? Olha só. Neemias apenas, ele colocou a situação do rei. Porque o rei observou que ele não estava bem. E ali ele desabafou, como diz, como até mesmo você contar com uma situação, com um problema que você não está conseguindo resolver, e tem gente que vai até um psicólogo, é natural, para poder desabafar. Às vezes tem pessoas que ela não desabafa com fulano, com cicrano, porque ela quer sentir em você uma confiança de algo que ela vai falar para você, e você não vai falar para outras pessoas, você vai... E o rei diz, que me pede? Neemias não havia nem abrido a boca para falar o que ele ia querer, porque todos nós sabemos que ele ia pedir uma ausência do trabalho dele para ele poder estar viajando para resolver essa situação. Mas aqui no versículo 4, e o rei me disse, que me pedes agora? É como o Senhor Jesus, ele está falando nessa manhã, eu creio que ele está falando. O que me pedes agora? Terezinha, o que você quer agora? Porque com Deus não adianta a gente mentir. Ele sabe o que você necessita. Eu não sei o que o irmão vai necessitar. Mas Deus sabe. Antes de nós abrirmos nossos lábios, Ele sabe o que nós precisamos. Então, quer dizer, orei ao Deus do céu. Antes de Neemias, ele se dispôs o que ele queria. Ele não foi diretamente ao rei para falar, não. Ah, eu quero isso, quero não. Então, ele orou a Deus. Ele buscou em Deus a solução. Orei ao Deus do céu, versículo 5, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então, aqui você vê que então o rei me disse, né, ele estava ali com a esposa, sentado, né, com a rainha, quando durará a tua viagem? Então, essa viagem de Neemias não foi algo assim que ele resolveu, eu vou viajar. Não. Foi tudo planejado. Ele se planejou, ele viu tudo direitinho, porque ele tinha que ainda voltar, honrar o compromisso que ele tinha. Compromisso, responsabilidade. Porque muitas vezes a gente faz um voto a Deus, né? E de repente, devido a alguns problemas acumulados, que realmente nós temos essa facilidade de deixar tudo em cima da hora. Eu penso em fazer algo, mas eu não me programo, eu não arrumo a situação, e aí eu pego, vou fazendo da minha maneira. As coisas de Deus não podem ser feitas dessa maneira. As coisas de Deus não podem ser feitas da maneira que eu quero. Não pode ser feita relaxadamente. Até porque a palavra de Deus fala sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência. Então nós temos que assumir os nossos compromissos. E aqui quando Neemias fala que ele iria viajar, ele diz, quando voltarás, né? E quando durará a viagem? Então Neemias viajou, mas ele sabia que teria que retornar
a sua posição no seu trabalho. E no versículo 7, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asef, guarda do jardim do rei, para que me de maneira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. O rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores além do rio e dei as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo o chefe do exército cavaleiro. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, o Tobia, o servo amonita, né? E cheguei a Jerusalém, no versículo 1, cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Você vê que essa viagem de Neemias para a reconstrução daquele tempo, tudo caminhou perfeitamente, porque Neemias, quando ele soube da notícia, ele assentou, ele refletiu, ele colocou o pensamento em ordem, como ia ser feito essa situação. Porque desejo do coração ele tinha de viajar para rever a situação dos irmãos, aqueles que restaram, aqueles que foram presos. Tudo isso não poderia ser algo que Neemias apenas ele ia tomar pela força dele, pelo braço. Não. Neemias ele orou. E quando a gente ora, a porta se abre. Creio eu que nessas quarentenas, que nós já estamos desde março, nós estamos orando mais. Nós estamos fazendo propósito, os filhos oram, e a gente se vê no momento, muitas vezes assim, aos nossos olhos parece que as coisas estão caminhando de uma maneira não desejada aos nossos olhos, porque cada hora é uma notícia, cada hora é um problema, mas os nossos olhos não podem estar fitos a tudo isso que está acontecendo. Até porque a palavra de Deus fala que nós teríamos tempos difíceis na terra, momentos de dores, de sofrimento. Então nós não estamos sendo pegos de surpresa mediante a tudo isso que nós estamos passando. Amém? E aqui eu vou ler mais uma passagem aqui, para a gente encerrar. Deixa eu ver. Neemias 3. Diz assim ainda em Neemias: a oração é uma arma poderosa. Neemias sabia que a situação da cidade de Jerusalém era dramática. Ele tinha uma escolha a fazer: agir ou omitir-se. Todavia, Neemias não poderia tomar nenhuma decisão sem antes consultar a quem? A Deus. E nós, como já lemos, que ele, antes de falar com o rei, Neemias recorreu no versículo 4, no capítulo 2, versículo 4, que Neemias, então, orei a Deus. Então, Neemias, ele se dispôs a buscar Deus. A oração é uma audiência com o Senhor dos Exércitos. Para consultarmos o Senhor, não é necessário nós termos uma senha, um agendamento de horário. Deus está disposto a nos ouvir a qualquer instante, a qualquer hora. Quando os desafios chegarem,
Nossa ação imediata deve ser a oração. O apóstolo Paulo nos recomendou a orar sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, depois os irmãos podem abrir lá, que fala orar sem cessar, orar sem desanimar. O que é a oração? A oração é um diálogo que temos com o nosso Deus. Por meio dela podemos demonstrar nossa gratidão por tudo que recebemos do Senhor. Podemos apresentar a Deus nossas necessidades, anseio, interceder pelas pessoas que estão próximas ou distantes de nós. E hoje nós estamos vivendo um quadro desse. Pessoas que conviviam conosco por essa crise, por essa situação, estão distantes de nós, fisicamente. Por meio da oração também podemos pedir a Deus o perdão necessário por nossas faltas cometidas, pelo nosso próximo. Todas as pessoas são convidadas a buscar em Deus a oração. Amém? Então nós devemos estar buscando a Deus incessantemente através de oração. A vida de Neemias nos ensina algo, que ele era um servo do Senhor. Ele estava disposto a servir e obedecer, abrir mão do lugar do seu conforto e deixar-se usar por amor à causa do Senhor. E muitas vezes a gente não quer sair do nosso conforto. Deus, Ele tem todo o poder de nos abençoar, com toda a sorte de bênção, espiritualmente e materialmente. Algo assim da minha vida, quando eu me converti, que a gente aceita Jesus, mas nós não sabemos o que vai acontecer, mas a gente passa por perdas, passamos por lutas. E no momento, a gente não tem essa posição como Neemias, né, que ele sabe da situação. Ele, no momento, ele sentou, ele chorou, ele se lamentou. E muitas vezes, quando você está no seu palacete, vivendo bem, a verdade ninguém quer perder. As pessoas querem mais é ganhar, 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 ganhar. E quando se fala de uma perda, seja qual for a perda, aquilo ali parece que é como o teto cai. Você perde o chão, porque muitas vezes, nós não estamos preparados para algumas coisas que vêm sobre as nossas vidas. Mas eu creio, o Espírito Santo em nossas vidas, ele sempre nos alerta, ele sempre vai nos avisar para que nós possamos recorrer a Deus. É como diz, às vezes a gente deixa, em vez de cortar logo o mal pela raiz, a gente vai deixando aquela raiz crescer, mas não tem problema, não tem nada. Me faz me lembrar uma coisa daquele filho, daquele homem que levou até Jesus, que ele tinha um problema sério. E Jesus faz essa pergunta àquele pai: desde quando esse menino ele tem esse problema? E o pai diz: desde a infância. Por isso, quando a gente vê algo de errado, né, a gente que somos pais, né, o filho faz algo de errado, pega um objeto que não é dele, traz para casa, é do amigo, e você olha e o filho fala: não é meu não, é do meu. E você, na mesma hora, você tem que advertir aquele filho e dizer: vai devolver que isso não é seu. E muitas vezes, às vezes a gente faz a vista curta assim, de algo que você sabe que ele não está agindo corretamente, e você quer tampar o sol com a peneira. E aquilo ali, aquele garoto vai crescer com aqueles hábitos errados. E depois que ele cresceu, é como a gente vê, infelizmente, filhos entristecendo pais por causa de algumas situações. E aí, na minha caminhada cristã, a gente pensa que tudo é mar de rosa, você vai passar um tempo, a sua vida boa,
Mas quando Deus nos escolhe, e Ele quer você ao lado dele para servir a Cristo, vai haver algumas perdas, mas vai ter lucro, porque você está firme com o Senhor Jesus. A nossa história, ela é como aqui, como esse caso aqui, Neemias, no momento das perdas, no momento da luta, ele tinha que sair daquele conforto. Ele tinha que encarar, ele tinha que enfrentar uma realidade. Amém? E essa passagem que eu quero deixar para os irmãos, Neemias é um livro muito interessante, que depois fala que os inimigos, Sambalate, ouviram que ele estava ali, porque graças a Deus, Deus preparou carta para ele falar com os governadores. Olha, deu tudo certo porque Neemias orou a Deus. Neemias não fez uma viagem assim, como Jonas foi desobedecer, não. A viagem dele foi programada por Deus. Ele foi vitorioso ali naquele lugar. E graças a Deus, concluiu toda aquela obra e ele voltou, porque ele tinha um compromisso com o Rei. E que Deus, nesta manhã, Ele possa nos ensinar que nós podemos dar mais ouvido à voz do vosso Deus, para que quando Ele chamarmos para uma tarefa específica, porque a tarefa de Neemias foi uma tarefa específica, como Ele dá a cada um de nós. E cabe a nós abrirmos nossos corações. Ainda que nós murmuremos, mas nós devemos obedecer, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. E até aqui o Espírito Santo de Deus me deu essa lição de Neemias, um homem que foi bem-sucedido na sua missão, no seu ministério. E Deus nos ajude a fazer a vontade dele, como diz o Salmo 102, servir ao Senhor com alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força é. É o que nós mais necessitamos e precisamos, meu Deus. É dessa alegria. Amém. Pai Santo e Pai querido, no término dessa escola bíblica dominical, Senhor, eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, falou ao coração da amada igreja, Pai. Falou ao coração daqueles que estão ouvindo, até mesmo aqueles por alguma situação não estão ouvindo, Pai. Mas o Espírito Santo é que fala profundamente aquilo que necessitamos ouvir de Ti, Senhor. Como foi Neemias, Pai. Estava passando por uma situação, uma crise, Pai, como nós, Senhor. Nós estamos passando por um momento, Senhor, difícil, momento de crise, pandemia, de enfermidade, Pai. Enfermidade essa que tem assolado, que tem trazido, Pai, tanta tristeza, Pai. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso presidente. Nós sabemos que nós temos o nosso presidente, Pai. Mas que nossos corações estejam voltados somente para Ti, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta oração desta manhã, Senhor, que toda, Pai, a palavra de Deus diz para nós orarmos pelas autoridades, Pai. Autoridade, sim, espiritual, autoridade essas que estão revogando leis, Pai. Senhor, o nosso país, a nossa nação, Senhor, está em Tuas mãos, Senhor, pois a Tua palavra diz, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. É o Senhor que está no comando, Senhor. Senhor, Te agradecemos por esta manhã, Senhor, porque deitamos, acordamos e aqui estamos para Te servir em espírito e em verdade, Pai. E eu Te louvo por esta manhã. Abençoa, Senhor, ainda o culto que vai ser realizado. Toma a vida, Pai, do ministro desta manhã, Senhor, porque o nosso coração, ele já está aquecido pela unção do Teu Santo Espírito,
Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Amém.